Galera, vamos lá. Não vou nem fazer a introdução aqui, um vídeo bem rápido, que eu tô com uma pressa danada, tá bom? É o primeiro vídeo do dia. Possivelmente, cara, a gente só vai fazer 2 conteúdos hoje, tá bom? Um agora, tô publicando agora, e o outro mais tarde, assim, talvez ele bem de sábado pra domingo, tá bom? E aí no domingo a gente agita aqui os conteúdos, tá bom? Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Se você conhece como é que funciona o processo, vou pedir a moral mesmo, cara, está com quase 60 mil inscritos, então aperta nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, tá bom? Caralho, minha camisa do Botafogo, lembra? Botafogo Futebol Americano, Botafogo Reptiles, tá ligado? Porra, maneiro. Mas vamos lá, eu vou fazer um vídeo com 8 minutos cravados aqui, beleza? Primeiro de tudo, que a gente tá na véspera de um clássico importantíssimo. É muito importante que a torcida do Botafogo ela compareça. A gente está aí com a torcida tendo uma grande adesão por parte não só dos ingressos da partida contra o Vasco, agora em São Januário, neste domingo, mas também quinta-feira, Botafogo e Ponte Preta, tem uma galera, né, que vai nesse jogo, e segunda-feira de feriado a gente vai ter aí, né, estima-se que 10 mil ingressos já tenham sido adquiridos aí no total para Botafogo e Operário, tá bom? Na segunda-feira que vem. O que acontece? E aí, porra, vamos comparecer, rapaziada, né? 30 mil ingressos disponíveis, um momento ali de, porra, feriado, 4 da tarde, né? Um momento tranquilo para todo mundo ir e possível jogo do acesso. Vamos lá. E jogo importante também na busca pelo título. Sobre esse jogo entre Botafogo e Vasco, né, além da adesão da torcida, a torcida esgotou os ingressos, né, são 1.000 ingressos disponíveis para a torcida do Botafogo diante do Vasco. E aí, o torcedor do Botafogo já está conseguindo retirar tudo mais. Vá com cuidado nesse jogo às 4 da tarde em São Januário, tá bom? Agora a gente fala um pouquinho sobre o Chay, tá? Quero falar um pouquinho sobre o Chay. Muito se fala dele jogar ou não, se ele vai para a relação ou não. Hoje à noite, a gente deve ter as informações sobre os relacionados para a partida, tá bom? E eu, honestamente, não tenho tanta convicção de que o Botafogo terá o Chay na relação, tá? Eu ainda prefiro esperar a relação, os nomes, né, para cravar. O que acontece é o seguinte, né, o Chay ele teve uma lesão, né, no ligamento do tornozelo, ele não rompeu, mas teve uma lesão, requer tratamento. Ele já foi devolvido para transição, vou chegar nesse ponto, mas é o seguinte, o Botafogo estava tentando acelerar muito o processo da recuperação do Chay, desde a terça-feira retrasada da lesão contra o Goiás, para que ele pudesse estar apto nesse jogo contra o Vasco da Gama, né? Acaba que o Botafogo está tão bem e o Vasco está numa situação tão delicada que a gente nem está tão preocupado assim com essa situação do Chay jogar ou não. Se fosse aquele jogo que o Botafogo tivesse em quarto, o Vasco em quinto, com certeza iam tentar forçar muito para ele jogar. A primeira informação é de que ele não está 100% ainda. Quando eu falo 100%, não é só da lesão, tá? Ele foi para a transição, já foi ali para o campo, né? E para o campo, ele está ali fazendo a regeneração, a transição física, ou seja, ele não está treinando com o grupo ainda. A gente está falando de uma véspera de clássico, tá, gente? Sendo que ele não jogou os 2 últimos jogos. Então, cara, é uma partida que eu acho que dificilmente ele joga. Acho que dificilmente, muito difícil que ele não, né, que ele, na verdade, esteja nessa relação, nessa lista de relacionados, certo? Eu não daria nem como certa a presença dele contra a Ponte Preta. Eu acho que certo mesmo do Chay jogar é contra o Operário na segunda-feira, sem ser essa outra, dia 15, tá? É o que eu penso que pode acontecer com o Chay, pelo calendário de jogos, né, cara? E pela situação dele tá voltando hoje da transição, né? No máximo fica no banco, mas eu não acredito nem que fique na relação. A transição, lembrando, rapaziada, a transição não é recuperação plena de lesão, transição é justamente, o nome fala, né, cara, você está transitando da sua lesão, do tratamento da sua lesão no DM para o treinamento em campo, certo? Então talvez ele não esteja em condições aptas para jogar, a não sei que, seja uma parada com muita vontade e tal. E aí na quinta-feira já tem jogo contra a Ponte Preta, que você gasta tempo de recuperação, de transição física, tudo mais, treinamento, com viagem, com delegação, com hotel.
Então, por isso que eu também não dou como certo essa presença do Chay na partida diante da Ponte Preta, tá? Fato é que a gente tem 2 desfalques, vamos colocar assim, né? Que nada mude, para a partida contra o Vasco. Barreto e Chay. São desfalques consideráveis, vamos colocar assim. Eu honestamente já falei, né, cara, no meu último vídeo, se você não viu, veja. Eu falei aí que o Botafogo, se eu fosse o técnico Anderson Moreira, eu entrava com o Oyama e com o Pedro Castro, e mais à frente com o quarteto que finalizou a partida entre Botafogo e Confiança, tá bom? Marco Antônio, Diego Gonçalves, Varley, Rafael Navarro, tá? O problema é que talvez fique muito desguarnecido o meio campo, né, cara? Porque o Marco Antônio é um cara que ele gosta de cair muito pelo lado, e o Diego Gonçalves, quando ele faz essa alternância, ele pisa muito na área. Aí você tem o problema aí da marcação, talvez, né? Então, eu não duvidaria do Anderson Moreira colocando 3 volantes, né, cara? Colocando Oyama, Pedro e Luiz Henrique, não duvidaria, tá? E aí numa ponta o Marco Antônio, na outra o Varley, ou o Ronald, ou o Diego Gonçalves, né? Fato é que o Joel Carli, ele fala muito bem isso, né, cara? O Joel Carli falou isso na pré-eleição, né, ali no momento ali de fechar a rodinha antes na concentração, antes do jogo contra o Confiança, que não importa quem joga no time do Botafogo, o time tá sempre bem. Nosso time é bom sempre que, independente de quem joga. E foi uma coisa que o Edi, né, cara, que é o Ed, né, o preparador físico do Botafogo, do Anderson Moreira, destacou muito bem no seu discurso também. Cara, a gente tem o Botafogo ele não tem 11 titulares, certo? O Botafogo ele tem alguns titulares, e por fora você tem um 12º jogador que é o Ronald disputando posição, você tem um 13º jogador que é o Diego Gonçalves disputando posição, você tem um Oyama que não deixa de ser outro jogador que entra com frequência em jogos, que é um 14º, você tem 15, 16 jogadores, né? A lateral esquerda, por exemplo, aí reveza o Jonathan, reveza o Carlinhos, reveza o Hugo. Lateral direito você tem o revezamento do Daniel Borges, do Jonathan Lemos, certo? Então, é um time que ele parece estar muito preparado, isso daí é outro mérito do Anderson. A galera fala da situação do comportamento do time fora de casa, né, cara? Mas é outro mérito do Anderson Moreira. Ele conseguiu potencializar esse time, né, cara? Os jogadores, até os suplentes, para não se sentirem mais suplentes. Conseguir dar rodagem para esses atletas que eles não sentissem muito peso no momento que eles fossem utilizados, e é isso que está acontecendo. O Botafogo ele consegue suprir ausências. E nesse jogo contra o Vasco, cara, eu acho que o Botafogo, até por se tratar de um jogo no Rio de Janeiro, vão ter 1000 botafoguenses lá em São Januário, o Vasco está desguarnecido, vai ter que partir para cima, tá abalado emocionalmente. Eu não acho que o Botafogo ele tem que se portar do jeito que se portou, por exemplo, contra o Cruzeiro, certo? Se o Botafogo entrar com aquela postura defensiva de garantir empate, o Botafogo vai perder o jogo pro Vasco, tá? Vai perder o jogo pro Vasco. O Botafogo tem que entrar para ganhar o jogo em São Januário, beleza? É isso, gente. Mais tarde a gente volta aí, até falando um pouquinho sobre os jogos que vão acontecer hoje. Vamos secar o Coritiba aí, valeu? Fui!